compraram a Toleman e eu olhei com aqueles maluquices de propaganda, que era um pôster horroroso, o cara morrendo de AIDS, o outro no hospital, A freira, não sei a o quê. freira beijando o padre, eram coisas assim. Morreu agora, 6 meses. Sei. Gênio, né? Um gênio. Gênio. E aí, lá na Europa, o Benetton explodiu. Explodiu. Nos Estados Unidos também. Mas aqui, nada. Eu vi lá que você reestruturou algumas empresas que, no fim das contas, não vingaram, como a Varig e a Mesbla, por exemplo. O que houve com a Mesbla, por exemplo, que é uma marca icônica? Eu acho que vou começar dos dois. Você está errado na sua colocação. No que eu entreguei, estava redondo. Então eu peguei a Varig, é uma história até interessante. A Varig tinha 747-200, que é aquele jumbo. E não tivemos a sorte de ter dado com a aviação japonesa um problema com o MD-11. E ninguém queria voar mais com o MD-11 nos Estados Unidos. Pânico. Foi lá para o deserto. E aí, a primeira atitude que nós tomamos foi cortar o 747 em dois. Metade era carga, metade era passageiro. Não sei se vocês chegaram a voar. Era curtinho o voo da Varig, de passageiro. Porque a parte de trás toda era carga. Luiz, que ano isso aí? Que ano? 91. 91. 2. Aí o que aconteceu? Nós compramos os MD-11 e devolvemos para a GE o 747 e vendemos um que era da Varig. Com um mês, nós pagamos 8 MD-11, só na economia de gasolina. Aí fechei todas as lojas. A Varig tinha mais loja no exterior do que embaixada e consulado brasileiro. E vendi 1% das passagens. Eu fechei tudo. Tirei da Quinta Avenida, não sei se vocês lembram. Lembro. Oh. Levei lá para Madison e botei ela redonda. E entreguei com o conselho que eu fiz. Eu escolhi as pessoas do conselho e tal. E o Fernando Pinto foi que nós escolhemos para presidir. E o Fernando falou: não gosto desse conselho. No dia que terminar o acordo com você, que ele não podia mexer no conselho enquanto devesse. Mas no dia seguinte que eu pagar a última conta, eu vou destituir o conselho. Tá bom. E assim foi. Aí ele destituiu, pagou tudo, destituiu o conselho, chamou Osíris Silva, que era da Embraer, para presidir. Osíris sabia fabricar avião, mas não de avião comercial. E ele sim que embicou ela para o fracasso. O problema lá era a fundação dos empregados, não era? Não. O problema que era a Varig, que a Varig era o seguinte: era uma companhia de aviação no Rio Grande do Sul, que fazia Porto Alegre a Pelotas, Porto Alegre a Rio Grande. Então ela ficava por ali. Por ali. Não sei se você sabe o que quer dizer Varig. Aviação Aérea Rio Grande do Sul. Não, vários alemães reunidos iludindo os gaúchos. E aí teve um problema com uma companhia aérea, que é a Real Aerolínea. O governo chamou, então, a Varig para assumir as operações da Real. E um dos grandes credores era o Bradesco. E venderam, então, para a Varig resolver. Um tempo depois, outro dia você até falou nele, o que era do Noroeste,
Roberto Cochrane. Sim, Sim. não o Roberto. O Léo. Léo. O Léo. Léo Wallace. O Léo Wallace com o Roberto Simons criaram a Selma, que fazia a turbina, Impressionante. fizeram um monte de coisa. Seríssima. Era um espetáculo. As companhias, o Médici resolveu quebrar ele. O Médici ou Costa Paner do Brasil. Quebraram a Paner. Isso é um pouco diferente do período que você estava, né? Não, muito antes. Foi em 64 que... Isso foi muito antes. Aí então ele incorporou a Paner. As rotas, tudo. As rotas, os aviões, tudo. E depois a Cruzeiro do Sul. E o governo fez um acordo com eles que nos voos internacionais o governo garantia 50% dos assentos, tendo ou não passageiro. E os funcionários públicos só podiam voar privado. Isso aí viabilizou, né? Isso viabilizou naquela época lá atrás. Só que quando chega o Collor chutou o balde e falou: acabou com essa festa. Então liberou para a aviação internacional, acabou com a preferência de funcionário voar pela Varig, o governo já não garantia 50% do assento. Quando eu cheguei,